Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É assim, irmãos e irmãs, que Deus se revela para Moisés, quando tem com ele este primeiro encontro para convidá-lo a libertar o povo, a ser aquele que iria liderar o povo no processo da libertação da escravidão no Egito. Deus se identifica com o Deus dos antepassados de Moisés. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqueles que se tornaram os patriarcas que deram origem ao povo de Deus. Povo de Deus que teve origem quando o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus, para que ele, em sinal de obediência, saísse de sua terra para uma terra que o Senhor daria para ele, para uma descendência que o Senhor igualmente daria a Abraão, que até aquele momento de sua vida, já com seus mais de 90 anos, ainda não tinha filho algum. Irmãos e irmãs, Deus revelando-se a Moisés como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, revela-se como sendo um Deus que tem história com este povo, que caminha com este povo. Ele que deu origem a este povo, agora está a escutar o clamor deste povo. Porque Deus informa então a Moisés aquilo que ele veio fazer ao procurar Moisés. Deus diz para Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. E Deus então diz para Moisés: sim, conheço os seus sofrimentos. É um Deus, portanto, que é sensível, que está atento àquilo que ele vê. Eu vi a aflição do meu povo, atento àquilo que ele escuta, e ouvi o seu clamor. É um Deus que conheço os seus sofrimentos. E é um Deus que, vendo o clamor, ouvindo o clamor, vendo a situação do seu povo de sofrimento, resolve então agir, descendo para libertá-lo. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios. E será Moisés aquele quem irá liderar o povo no processo da libertação. Aqui, irmãos e irmãs, encontramos então este Deus que tem história com os antepassados de Israel. Não é um Deus estranho, não é um Deus desconhecido. É o Deus que fundou este povo, é o Deus que cuida deste povo, é o Deus que está atento a este povo. E aqui Deus não tem vergonha algum de apresentar-se como sendo Deus desses antepassados, para mostrar que ele caminha com este povo desde o seu início. Irmãos e irmãs, Deus, ao apresentar-se como Deus dos antepassados, revela, como disse, uma história com este povo. De igual forma, nós também poderíamos dizer que aquele Deus a quem servimos
é o Deus de nossos pais, é o Deus dos nossos avós, é o Deus dos nossos bisavós, é o Deus da Virgem Maria, é o Deus de São José, é o Deus de Santa Teresa d'Ávila, é o Deus de Santa Margarida Maria de Alacoque, é o Deus de Santa Faustina, é um Deus que caminha com o seu povo, e que não diferente deste tempo em que ele aparece para Moisés, ele ainda hoje continua atento àquilo que o seu povo passa. Ele ainda hoje continua de ouvidos abertos, ouvindo o clamor deste povo. Ele ainda hoje continua a ver o sofrimento do povo imposto pelos faraós da vida. Deus, irmãos e irmãs, não deve ser para nós um Deus estranho. Deve ser aquele Deus que realiza prodígios, que realiza milagres, que realiza curas. É preciso então que a gente saiba o que foi que este Deus a quem servimos fez com os nossos antepassados. O que foi que ele fez na vida do seu pai e de sua mãe? O que foi que ele fez na vida do seu avô, da sua avó? É preciso conhecer a história de Deus com os nossos antepassados. Daí, irmãos e irmãs, a importância dos pais e dos avós transmitirem a fé para os seus filhos, mostrando aquilo que o Senhor fez por eles. Porque aquilo que Deus fez com o povo de Israel, libertando da escravidão do Egito, isto era transmitido de geração em geração. Todos os anos, por ocasião da celebração da Páscoa que os judeus realizavam, eles tinham por obrigação de dizer o sentido daquela festa para os mais novos, para os seus filhos. Tinha o momento em que o filho, dentro da celebração da Páscoa, perguntava para o pai: pai, por que estamos celebrando a Páscoa? E então o pai ia narrar e ia relatar: meu pai era um arameu errante, Abraão, que Deus o convidou para dar a ele uma terra e uma descendência numerosa, que fomos para o Egito e que lá fomos escravizados. Clamamos o Senhor e o Senhor veio nos libertar. E esta festa de hoje, a celebração da Páscoa, é a memória desta ação de Deus em nosso favor. Deus nos libertou da escravidão. Deus nos tirou da situação de escravos para a situação de homens e de mulheres livres, de um povo livre e não um povo escravizado. Assim, era transmitido de geração em geração a ação de Deus em favor do seu povo. E cada criança ia ali aprendendo: temos um Deus que nos acompanha, temos um Deus atento às nossas preces, temos um Deus que nos socorre, temos um Deus que nos salvou e que caminha conosco. Por isso, irmãos e irmãs, a importância e a necessidade de trazer as crianças para a igreja, porque ali, da forma e do jeito delas, elas também estão aprendendo esta verdade. Existe um Deus, a este Deus nós servimos, a este Deus nós celebramos, e este Deus agiu na vida dos nossos antepassados.
E é preciso, então, você pai, você mãe, você avô, você avó, transmitir e dizer para os seus filhos o que Deus já fez na sua vida. Meu filho, alcancei esta graça, alcancei este milagre, estava doente, sua mãe, seu irmão, algum parente estava doente, fizemos uma promessa ao Senhor e o Senhor nos socorreu, e o Senhor nos fez um milagre, e o Senhor nos alcançou a cura. Isto, irmãos e irmãs, é importante e necessário, até mesmo como diz o padre Reginaldo Manzotti, graça alcançada, graça testemunhada, para que as novas gerações compreendam que o Deus que libertou Israel é o mesmo Deus que ainda hoje caminha com seu povo. É o mesmo Deus que está atento às preces, aos clamores e às súplicas do seu povo. É o mesmo Deus que caminha com o seu povo. Portanto, a gente, conhecendo aquilo que Deus fez nos nossos antepassados, poderemos também dizer, assim como Deus diz, se apresentando a Moisés, a quem nós servimos ao Deus dos nossos antepassados, ao Deus que meu pai e minha mãe adorou, ao Deus que meu pai e minha mãe celebrou, ao Deus que meu avô e minha avó celebrou, ao Deus que meu bisavó celebrou e adorou. Sou e faço parte deste povo de Deus, que ainda hoje celebra, que ainda hoje adora, porque ainda hoje percebe a manifestação do poder de Deus em seu favor. É um Deus, portanto, irmãos e irmãs, conhecido, não é um Deus desconhecido. Você precisa transmitir para os seus filhos aquilo que Deus fez na sua vida, para que Deus não fique um desconhecido para os filhos e para os netos. Às vezes, irmãos e irmãs, os filhos, os netos, os bisnetos vão abandonando a fé, vão deixando a fé de lado, porque não escutam dentro de casa o testemunho do pai, o testemunho da mãe. Porque não compreendem que existe um Deus que é poderoso e que continua a agir ainda hoje. Para muitas crianças, este Deus fica desconhecido e depois não é um Deus adorado, nem um Deus servido. Às vezes o Deus que tem é o celular que a mãe ou que o pai coloca na mão. Cresce com o celular, não cresce com Deus, nem cresce com a fé. É preciso, irmãos e irmãs, assumir então o compromisso de cada cristão, de cada pai, de cada mãe, de transmitir a fé para os seus filhos, sabendo que trata-se do mesmo Deus, o Deus que deu origem ao povo de Israel, aquele Deus que proclamou aqui, se apresentando a Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus que vê o sofrimento, o Deus que escuta o clamor, o Deus que desce para libertá-los. Irmãos e irmãs, fazemos parte deste povo. Deus nos socorreu, Deus nos libertou, e agora, com a Páscoa, a libertação foi da escravidão do pecado. Cristo nos libertou para sermos livres do pecado, da escravidão do pecado. Cristo nos libertou para nos dar em herança a vida eterna. Sabemos, irmãos e irmãs, que a história deste povo com Deus é uma história cheia de infidelidades. Deus escolhe Moisés, Deus chama Moisés, Deus envia Moisés. Através de Moisés, Deus liberta o seu povo. Mas este povo, vez ou outra, é infiel ao Senhor. Vez ou outra, volta as suas costas para Deus. Quando tudo está bem,
Quando tudo vai correndo às mil maravilhas, o povo tem a tentação de esquecer-se da escravidão da qual foram libertos pelo Senhor. E daí caem no pecado, e daí caem na idolatria, e daí se afastam do Senhor. E quando caem no pecado, quando praticam a idolatria, quando se afastam no Senhor, percebem as consequências do seu pecado e novamente se voltam para o Senhor, clamando e pedindo perdão e pedindo que o Senhor de novo venha socorrê-los. Irmãos e irmãs, e Deus, como um Pai paciente, semelhante a este agricultor que vemos no Evangelho, quando aquele dono manda cortar aquela figueira, porque já há 3 anos não encontrava frutos nela, e então o agricultor propõe para o seu senhor: deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Ou seja, Deus tem paciência, Ele sabe esperar, Ele sabe esperar o seu povo voltar para Ele. Irmãos e irmãs, o tempo da quaresma é tempo de conversão. Conversão significa voltar-se para o Senhor. Percebamos, tomemos consciência das nossas infidelidades, mas saibamos que existe um Deus que nos acompanha, o Deus de nossos antepassados, o Deus de nossos pais, que escutou o clamor, mas que ainda hoje também continua a escutar o clamor e que vem em socorro do seu povo. É o Deus que conhece o seu povo, é o Deus que conhece a cada um, pois quando ele chama Moisés, ele vai dizer o nome de Moisés por 2 vezes do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: aqui estou. Que esta hoje, irmãos e irmãs, seja também a nossa resposta: Senhor, aqui estou. Que o Senhor possa escutar a nossa disponibilidade, a exemplo de Moisés, que disse sim para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Só conectar aí, vixe, na tomada. Não, conectar na tomada. Meditemos então, irmãos e irmãs, neste trecho da primeira leitura, quando Deus se apresenta a Moisés como Deus dos antepassados. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se apresenta como sendo um Deus conhecido dos antepassados de Israel.